Graças e paz. Amém, meu irmão. Glória a Deus. O vídeo não passou, mas é sobre a nossa conferência de jovens agora no mês de fevereiro, no Carnaval. Começa dia 13. Vai ser algo fantástico. E as inscrições já estão abertas. Querido, não deixe de fazer a sua inscrição. Vai ser algo muito profundo, muito impactante, tá? E eu creio que o Senhor tem uma grande palavra, uma grande obra para fazer nesses dias. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué. Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, versículo 45. Vamos fazer o que é de praxe? Olha para o irmão que está ao seu lado. Declara sobre a vida dele agora que Deus é bom. Amém, meu irmão? Olha para ele e fala para ele: Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais, meu irmão. Josué, capítulo 21, versículo 45, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Senhor, nós oramos nessa noite, te damos graça. Obrigado, Senhor, por esse momento, que a tua palavra, Senhor, seja de impacto aos nossos corações. E eu creio, Senhor, que tudo que o Senhor tem para manifestar em nós vai ser manifestado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite sobre o cumprimento das promessas. Todos nós, principalmente esse mês, quando nós começamos o ano, nós somos mestres ou experts em fazer promessas. Sim ou não? Você vai fazer uma promessa, por exemplo, esse ano eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, eu vou correr atrás. E você então começa nesse incentivo tão profundo no início do ano. Mas o ano vai passando, parece que aquilo vai ficando para trás. Ou assim, esse ano eu vou entrar na academia. Eu vou para a academia, vou perder peso, vou ter uma vida saudável. Mas quando você vê aquela picanha, você fala assim, não. Deixa um pouquinho mais para frente. E quando você olha para as promessas humanas e você começa a ver as promessas humanas, você vai ver que essas promessas, elas muitas vezes, elas são colocadas nos seus próprios pensamentos ou em si mesmo. Porque você faz pelas suas próprias vontades ou pelas suas próprias forças. Mas quando você vai olhar para a palavra do Senhor e você começa a ver e entender a palavra do Senhor, você vai ver que as promessas de Deus, segundo a palavra, elas não podem ser frustradas. Você olha, por exemplo, quando Josué vai descrever esse texto de Josué capítulo 21, versículo 45, ele vai declarar, olha, que todas as boas promessas do Senhor, a família de Israel, delas não falhou. Há um momento aqui muito interessante. Por quê? Porque essa promessa, ela foi gerada na vida de Abraão. A vida de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Abraão ali, ele recebe algo do Senhor tão profundo. E uma promessa tão profunda, que no decorrer da sua história, você vai ver que aquela promessa, ela foi se cumprindo trajeto por trajeto. Ela vai, então, a Gênesis 12 vai dizer assim, olha, que ele recebe essa promessa, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Até então, o Senhor nem tinha mostrado para ele aonde ele iria.
Porque o Senhor está dizendo para ele assim, olha, vai para a terra onde eu vou lhe mostrar. Ali, aonde eu vou lhe mostrar, ali te abençoarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus lança promessas para Abrão naquele momento, tão profundas, porque ele vai dizer, olha, você vai para uma terra que você não sabe, e eu ainda não te falei. Olha, nessa terra que eu te falei, aonde você vai ser abençoado de uma tal forma que você nunca foi. E outra coisa, todas as famílias da terra serão abençoadas por ti, mas Abrão não tinha filhos. Sara era estéril. E Deus faz essa promessa para ele. E o interessante é que quando Deus faz essa promessa para ele, é uma promessa tão profunda, por quê? Porque a promessa que Deus faz para ele é uma promessa no secreto. No secreto. E sabe qual é interessante? Que promessas são feitas no secreto. Promessas de Deus não é feita no meio de uma multidão. Quando é feita por meio de uma multidão, ela é feita através para uma nação ou para um povo. Mas promessas individuais de Deus são feitas aonde? No secreto. É Ele e Deus. É você e Deus. As promessas de Deus para a sua vida, quando Deus falou sobre você, especificamente sobre você, foi exatamente num secreto ou no seu coração, porque ela não se espalhou, ela veio e de repente ela impregnou no seu coração por uma palavra que Deus liberou sobre você. E sabe, meu irmão, eu imagino aquele momento quando Deus fala com Abrão, imagino a conversa dele com a Sara. Pensa. Ele vai sentar, vai para casa, vai sentar à mesa. Vida estabilizada no lugar que eles estavam. Ele não tem filhos, mas tem Ló, seu sobrinho. O pai de Ló já está morto. E pensa, ele fala assim, olha, nós vamos mudar. Pensa. Qual que é a primeira pergunta que a mulher ia fazer para ele? Para onde? E a resposta? Não sei. Não sei. Não sei. Aí, imagino eu, olha só, minha mente é uma mente fértil. Eu estou falando bem calmo com vocês, mas imagino eu a cara de Sara. Pensa. E a resposta dela para ele? Você está ficando doido? Nós vamos mudar daqui, estamos estabilizados aqui. E agora nós vamos ter que mudar. E você não sabe nem para onde nós vamos. Quanto tempo de relacionamento Abrão e Sarai tinha ali? Porque quando você olha ali, você vai ver o quê? Abrão, 75. 75 anos, vai ter que recomeçar a vida junto com a sua esposa, e ali, sem saber para onde vai, e a pergunta dela, e a outra pergunta dela, como nós vamos sobreviver? Aí a resposta dele, não sei, mas eu tenho uma palavra, e a palavra que eu tenho é o quê? Eu tenho que sair daqui, nós temos que sair daqui, porque o lugar que o Senhor ainda vai me mostrar, Ele fez promessas para mim, e a promessa que Ele veio que, ora, no lugar eu vou te mostrar, e você ali onde você vai ser abençoado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aquele momento da promessa feita no secreto, para Abraão, ele então compartilha com a sua esposa, por quê? Porque aquele momento, os dois saem e vão. Por quê? Porque aquele momento era o momento de ir. Porque ele recebeu o quê? Uma promessa convicta que era Deus falando com ele. Deixa eu te falar uma coisa para você. Existe um Deus que falou com você. E esse Deus que falou com você, colocou no seu coração promessas que vão ser cumpridas. E quando elas se cumprirem, vocês verão aquilo que Deus já fez no seu caminhar de vida. E sabe, meu irmão, a segunda pessoa que eu olho para essa questão é Davi. A Bíblia diz que Davi tem um chamado, e a Bíblia diz que o chamado de Davi é tão profundo, que no capítulo 16, ali, Samuel vai à casa do seu pai, Jessé, e unge ele rei de Israel.
Mas Davi não sai de onde ele estava e vai ser rei. Davi vai voltar o quê? A apacentar ovelhas. E a Bíblia diz que eram poucas ovelhas. E ele vai apacentar ovelhas. Ele não coloca aquilo no coração e vai, agora eu vou assumir, eu vou tomar um reinado. Não, ele vai voltar a apacentar ovelhas. Aí eu te pergunto, a promessa é feita aonde? No secreto. Toda vez que você fica no secreto com o Senhor, toda vez que você fica no secreto, no seu quarto, ou no lugar que você escolhe estar, Deus sempre fala. Deus sempre fala no seu coração, Deus sempre fala nos momentos difíceis, Deus sempre fala nos momentos alegres, mas a promessa de Deus parte do princípio do secreto com Deus. Aí no capítulo 17, no versículo 34, Davi vai chegar para Saul, aonde ninguém tem coragem de enfrentar Golias. Davi vai chegar para Saul e vai dizer assim: olha, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha o leão, e quando o leão vinha sobre mim, sabe o que acontecia? Eu agarrava o leão e rasgava ele de cima a baixo, porque o Espírito do Senhor se apoderava de mim. Aí, não contente, vinha um urso, eu agarrava o urso pela barba e o matava. Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Por quê, pastor? Porque ele tem uma promessa no secreto. Meu irmão, nós estamos começando 2026 agora. Há uma promessa para você, há uma promessa para a sua casa, há uma promessa para o seu ministério, há uma promessa onde Deus estabeleceu sobre a sua vida. E quando Deus estabelece sobre a sua vida, não há nada quem possa impedir dela se cumprir. Pastor, mas o senhor não sabe a minha situação, o senhor não sabe como eu estou, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não, realmente eu não sei. Mas existe um Deus que sabe, e Ele te conhece, e Ele sabe quem você é, e sabe o que é mais? Quando você olha para isso, você vai ver o quê? No cumprimento dessa promessa, em primeiro lugar, a natureza de Deus nas promessas. Sempre há. E sabe, diferente das promessas humanas, as de Deus são baseadas no caráter imutável dele. Diferente das nossas promessas quando nós começamos o início do ano. Diferente disso, ou diferente das promessas que fizemos o ano passado, o ano retrasado, indiferente de todas as coisas. A promessa de Deus, ela é imutável. Imutável pelo seu caráter. E quando você olha para isso, você vai ver o quê? Que a promessa de Deus, ou a promessa do Senhor, ela não passa pelo crivo da verdade. Não passa. Porque essa promessa, a promessa do Senhor, ela é a própria verdade. Então, se ela é a própria verdade, ela se cumprirá. A própria verdade de Deus na promessa, ela vai nos levar a entender que ela sempre vai se cumprir nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando o Senhor olha para nós, Ele olha para nós não como um ser natural. Por mais que estamos vivendo num mundo natural, por mais que estamos cercados de pessoas cujas quais muitas vezes não entendem as coisas espirituais que influenciam as nossas vidas. Quando Deus olha para nós, Ele olha pela nossa essência, da onde nós somos. Nós não somos seres que a nossa essência está nesse mundo, a nossa essência está no céu. Porque de lá nós viemos, de lá nós voltaremos. Um dia. Porque quando Ele olha para nós, Ele vai olhar para nós e dizermos assim: olha, há promessas sobre a vida de vocês para que se cumprir nesse mundo natural. Sim, mas todas as promessas naturais, quando se cumprem nesse mundo, o primeiro lugar que ela é conquistada é no mundo espiritual. Querido, o mundo espiritual é real. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas querem viver o mundo, a vida nesse mundo como sendo tudo razão. Não. A vida nesse mundo, ela é vivida no mundo espiritual primeiro. Por quê, pastor? Porque nós somos seres espirituais. Nós somos ser que possui um espírito, que tem uma alma que habita num corpo. Então, se nós somos esses seres espirituais, a primeira conquista nossa nunca deve ser aqui, a primeira conquista nossa deve ser lá. Por quê, pastor? Porque quando nós conquistamos lá, automaticamente se materializa aqui. E quando nós olhamos para isso e vemos que as promessas de Deus é diferente das promessas humanas, porque Ele é imutável no seu caráter,
nós vemos a seguinte coisa, que esse Deus que manifesta em nós, Ele transforma em nós todas as coisas que muitas vezes nos afasta de entendermos quais são o propósito dele na nossa vida. E olhando para isso, nós podemos ver o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim, que ele diz o sim e o amém, confirmando as promessas dele na nossa vida. Toda a promessa do Senhor na sua vida, o Senhor já confirmou no céu e confirmou na terra. Porque Ele está dizendo o sim e o amém. Ah, pastor, o senhor não está entendendo. A minha vida está totalmente complicada, a minha vida está totalmente difícil, a minha vida está totalmente sem rumo. Não interessa, porque o Senhor está dizendo o sim e o amém. Quando Ele diz o sim e o amém, as circunstâncias que pareciam impossíveis, elas começam então a ser transformadas. Aquilo que parece que para mim não tem mais jeito, aquilo que parece que para mim já não tem mais, a minha situação já não tem mais como ser resolvida. Existe um Senhor que disse o sim e o amém, porque só basta uma palavra dele para que essa situação que você está vivendo seja mudada. Basta uma palavra dele para esse momento da sua vida que você está enfrentando seja resolvido. Basta uma palavra dele para esse momento onde talvez você tenha uma cura que parece que para os médicos são incuráveis. Basta uma palavra dele sendo liberada para que essa cura chegue até você. Basta uma palavra dele para que a porta se abra e você entre. Basta uma palavra dele para que a porta se feche e você não entre, para que você não seja decepcionado pelos desejos humanos que muitas vezes nós temos. Por quê, pastor? Porque há um sim e um amém de Deus sobre as nossas vidas. Muitas circunstâncias que nós vivemos, muitas vezes nós não entendemos, e não entendemos mesmo. Quantas vezes você já fez perguntas para o Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes você fez perguntas para o Senhor dizendo assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está assim? Por que as circunstâncias que me cercam parece que me consomem? E eu não consigo romper, eu não consigo vencer, eu não consigo ultrapassar. E essas perguntas foram sendo geradas, e muitas vezes, talvez, você nem teve respostas. Nem teve resposta. E as perguntas foram começando a ser geradas. E de repente o Senhor veio. E de repente Ele só faz assim, sim e amém. Ele está dizendo assim, eu estou dizendo sim para os projetos que eu tenho na sua vida. Eu estou dizendo sim pelos projetos que eu tenho para que você possa alcançar. Eu estou dizendo sim, sabe por que eu ainda não te respondi? Porque tudo que você está pedindo relaciona-se a você. Mas quando você passa a se relacionar com Cristo, com o Senhor, aquele sim que veio sobre a sua vida, aquele sim que você esperava, eu então libero do céu sobre você o sim, e eu estou dizendo, eu estou concordando com você, porque agora você vai viver coisas sobrenaturais, coisas grandes, você vai viver coisas cujos quais você nunca viveu, portas vão se abrir para você, porque eu estou dizendo sim, mas também eu estou dizendo um amém, eu estou dizendo assim, assim seja. Sabe por quê, querido? Porque esse Senhor, que é todo poderoso, Ele não mente. Deus não mente. A seu respeito, Deus não mente. Talvez você nem acredite em você, e Deus está dizendo para você assim, essa noite é noite você começar a se levantar, e começar a ver o tanto que eu acredito em você. Em você. Sabe, queridos? Quando você olha ali para Josué, capítulo 1, versículo 2, versículo 1 e versículo 2, você vai ver o quê? Moisés morreu. Moisés está morto. Mas você lembra da promessa de Abraão? Em Abraão? A Bíblia diz que Moisés levaria o povo a herdar a terra, mas Moisés morre. E a Bíblia diz que o povo todo estava lamentando a morte de Moisés, 30 dias de luto. Josué, estava todo mundo ali lamentando. Não tinha forças para se levantar, não tinha forças para continuar, não tinha forças para prosseguir. Não tinha. Até que o Senhor se apresenta a Josué e fala, Josué, filho de Num, se levanta,
Porque você vai levar esse povo a herdar a terra que eu prometi a Moisés. Deixa eu te falar uma coisa para você. Há momentos de luto, há momentos de luto. Há momentos de adversidade, há momentos de adversidade. Há momentos de lamentar, há momentos de lamentar. Há momentos que muitas vezes as nossas crises vêm mesmo, vêm. Mas esses momentos são passageiros. Por quê? Porque a promessa do Senhor tem que se cumprir na sua vida. Porque tem um sim e tem um amém de Deus. Tem. E sabe, meu irmão, esses momentos não são fáceis. Por quê, pastor? Porque esses momentos são momentos que os nossos ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor. A voz do Senhor. Porque é essa voz que vai fazer você continuar. Essa voz não é uma voz que vem sobre nós e muitas vezes ela é confundível. A voz do Senhor é inconfundível. Inconfundível. Por quê, pastor? Porque essa voz, quando ela vem, ela começa a impactar aonde primeiro? Dentro. Dentro de mim. Dentro de mim. E sabe, meu irmão, quando ela começa a impactar em primeiro lugar dentro de mim, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver esse Deus que prometeu gerar fé aonde havia dúvidas. Dúvidas. A segunda coisa, aqui, é que há um intervalo entre a promessa e o cumprimento. Há um intervalo. Talvez o Senhor, Ele olha para você e olhando para você, Ele pode dizer assim, não, vou cumprir agora. Mas e se Ele não cumprir? Como vai ser? Qual é a sua expectativa se Ele não cumprir? Ah, tem tantos anos. Então deixa eu te contar uma particularidade. Abraão tinha quantos anos? Quando recebeu a promessa? 75. 75. E Sara? E Sara? A diferença é de 10 anos. 65. Então deixa eu te falar uma coisa para você aqui nessa noite. Pensa Abraão fazendo projetos para cada ano. Qual era o projeto? Vai vir o filho da promessa. 75 ele recebe. 76, o que aconteceu? Nada. 77? 78? 79? 80 anos. O que aconteceu com ele? Cadê o filho da promessa? Não teve. Até que chegou aos 85. Veio o filho? Sim ou não? Não. Não. E o que aconteceu com Abraão e Sara? Houve sobre a vida deles um desânimo. Porque a Bíblia vai dizer que eles entraram para dentro da tenda. Até um ponto de saber o quê? Que o Senhor veio. E quando o Senhor veio sobre eles, sabe o que acontece? O Senhor manda chamar Abraão. Abraão, sai para fora. E ele chama Abraão a sair para fora. E sabe qual é a coisa mais interessante sobre isso? É que quando ele chama Abraão para sair para fora, ele fala com Abraão, dizendo assim, Abraão, olha para os céus. Consegue contar as estrelas dos céus? Qual é a resposta de Abraão? Não. Pois assim será a sua descendência. Abraão, pega a areia, coloca na sua mão. Colocou? Colocou. Agora olha para ela. Consegue contar quantos grãos de areia tem na sua mão? Não. Pois assim será a sua descendência. Deixa eu te falar uma coisa para você, querido. Quem saiu da tenda? Abraão. Quem ficou na tenda? E o que Sara fez? Sorriu. Deixa eu te falar. Passou 86. Veio o filho da promessa. 87. 90. 95. Mas um dia chegou o 100. E de repente quem nasce? Isaac. Isaac nasce. Lembra do sorriso de Sara? Qual que é o nome do filho dela? Isaac. O que significa Isaac? Sorriso. Sorriso. Porque a promessa se cumpriu. 25 anos se cumpriu uma promessa. Até chegar a um ponto, sabe de quê? Chegar a um ponto de Deus
pedir tudo para Abraão. O que era o tudo de Abraão? Isaac. Abraão, eu quero Isaac. Eu quero tudo de você. Eu quero esse tudo, porém, você vai, eu vou contigo para todos os lugares. Sabe qual é a diferença de Abraão para Moisés? Sabe qual é a diferença? Olha só, Abraão, o Senhor pede Isaac e fala para Isaac, eu quero o seu tudo, porém eu vou contigo para todo lugar. Êxodo capítulo 32 vai dizer, Êxodo capítulo 32 ou 33, vai dizer a seguinte coisa, o Senhor vai chegar para Moisés e vai dizer, Moisés, eu vou te dar tudo, mas eu não vou contigo, eu vou mandar anjos para ir contigo. Olha só, a diferença sabe qual foi? Foi que quando Deus pediu tudo para Abraão, Abraão não reteve, Abraão entregou. Abraão entregou. Porque ele preferia o quê? Entregar tudo e ficar com a presença. A diferença de Moisés foi o quê? Moisés tinha tudo, mas não teria o quê? A presença. E o que Moisés fez? Senhor, não me faça ir, se o Senhor não for comigo. Eu não estou nem um pouquinho interessado em ter tudo. Eu estou muito interessado. É que o Senhor vai comigo. Sabe o que é isso? É quando o Senhor te pedir tudo, porque Ele vai te pedir. Você não precisa se preocupar, Ele vai te pedir. Quando Ele te pedir tudo, você tem a capacidade de dizer para Ele assim, Senhor, tudo é teu, eu só quero a presença. Mas também quando Ele chegar para você e dizer assim, olha, eu vou te dar tudo, mas eu irei contigo. Você tem a capacidade de dizer para Ele assim, Senhor, não quero, eu quero a tua presença. Sabe por quê, querido? Porque nesse tempo de promessas de Deus, elas se cumprirão, mas elas se cumprirão através do quê? Da promessa que Ele fez, porque Ele é Deus sobre nós. E saiba de uma coisa, há um tempo para se cumprir. Quantas vezes nós desistimos de viver coisas grandes na presença de Deus, porque parece que nos nossos olhos está demorando. Parece que nos nossos olhos nunca se cumprirão. Parece que nos nossos olhos nunca vai acontecer. Porque muitas vezes nós estamos olhando pelos olhos naturais. Mas nós precisamos enxergar um Deus que é santo, poderoso, para cumprir todo o seu propósito. Sabe, meu irmão? Houve um processo na vida de José que vai do capítulo 37 até o capítulo 41 do Gênesis. Só que esse processo na vida de José, de sonho a governador, houve poço e prisão. Pensa, poço e prisão. Sonhar é muito bonito, mas só tem uma coisa, para alcançá-lo, tem um processo a ser vivido. Tem um processo a ser vivido. Pensa, se José, ali, quando ele vai ser vendido como escravo, ele dissesse assim, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui sonhar isso? Agora onde eu estou? Como eu estou? Não, ele é vendido como escravo, ele é retirado do seio da família. E a Bíblia diz que Jacó o amava mais do que os seus irmãos. Ele é retirado ali e ele é lançado no poço. Aí, não satisfeito, ali onde ele estava, a situação dele era tão complicada que acontece o quê? Ele vai ser preso. Está numa prisão. Já não tem mais jeito. Já não tem expectativa mais nenhuma no olhar humano. Até que ele revela sonhos. E o faraó manda chamar. E ele revela os sonhos de faraó. Sabe o que acontece? Depois de Faraó, se cumpre a promessa. Ele se torna governador. Porque ele entendeu que havia um processo para viver. Talvez nessa noite você está aqui dizendo assim, pastor, até quando eu vou passar por isso? Até quando a minha vida vai ser assim? Até quando a minha vida vai estar nesse momento? Até quando? Eu não tenho uma resposta certa para te dar. Mas a resposta que eu posso te dar, sabe o que é? Não desista e não pare, porque a promessa vai se cumprir, ela vai chegar, ela está chegando.
E quando ela chegar, as pessoas vão olhar e vão dizer como aconteceu. E a grande resposta, sabe qual é? Eu não sei, eu só sei que aconteceu. Porque eu não posso viver por aquilo que eu vejo. Porque todas as vezes que eu vivo por aquilo que eu vejo, eu estou dizendo que nada que o Senhor prometeu para mim se cumprirá. Porque o olhar natural, ele só vive nas emoções. Mas quando eu não vivo por aquilo que vejo, e vivo pela fé, ou vivo por aquilo que creio, eu estou dizendo assim: eu vou viver uma virada na minha vida, porque o Senhor já está transformando o mal em bênção. Porque nós vamos viver sobre isso, quando nós entendermos sobre isso. E sabe, José entendeu. Agora pense. Você precisa então entender que há um processo. E segundo, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É mesmo, pastor? É. Mas é a única coisa que eu não tenho, então vai procurar no Senhor, querido. Vai pro joelho aí. Vai pro joelho. Porque sem essa paciência, esquece. Esquece. Porque não é pela minha nem pela sua vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui, não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Quando aqui recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: olha, eu preciso falar contigo, e a pessoa não fala, quantos ficam ansiosos? Mano, se eu receber uma mensagem: olha, eu preciso falar contigo, você vai falar. Você não vai deixar para depois, não. Você vai falar. Eu te ligo nem que for umas 10 mil vezes, eu vou onde você está, mas você vai falar. E sabe o que eu tenho aprendido com isso? Eu tenho aprendido o quê? Que eu preciso controlar essa ansiedade. E eu preciso ter paciência. Eu estou falando de mim, irmão. Exclusivamente de mim. Aí eu fico pensando, nós já falamos sobre isso. Eu fico pensando, um homem paciente igual Abraão. 25 anos, querido. 75 anos, sua esposa com 65. Pensa. O quanto que eles namoraram para ter e nada. E nada. Até chegar um ponto de dizer assim: não vai dar não. Por quê? Porque eu já sou velho, você também? Esquece. 25 anos. Mas Deus foi moldando. Deixa eu te falar, talvez nessa noite ainda não aconteceu na sua vida, porque o Senhor está te moldando. O Senhor está moldando você, o Senhor está moldando o momento, o Senhor está moldando as suas atitudes, o Senhor está moldando o seu temperamento, o Senhor está moldando. E quando o Senhor molda, dói. Dói mesmo. Dói. Mas a dor é para quê? Para que se cumpra aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Sabe, meu irmão? Quando você olha para isso, você vai ver o quê? Que a lição que nós aprendemos é que o tempo de Deus é diferente do tempo cronológico. Diferente. Você está esperando algo e o Senhor está falando assim: não é agora. E o Senhor fala: sim, não é agora. E você diz assim: Senhor, mas eu quero agora. Mas o Senhor está falando: não é agora. Não é agora. Por quê, pastor? Por que não é agora? Pelo simples fato de que esse agora vai te prejudicar. Mas quando ele diz assim: não é agora, ele não está dizendo que não vai acontecer. Ele está dizendo somente que não é o momento. E quando ele está dizendo assim, quando ele falar: é agora, aí, meu irmão, esquece. Vai acontecer. Só que nesse processo você precisa entender que esse tempo de Deus vem na hora certa. Eu olho para a vida de Pedro, sabe? Olho para a vida de Pedro. Pedro recebe um chamado. Qual é o chamado? Pedro, você vai deixar de ser pescador e vai ser o quê? Pescador de almas, de homens. Amém? Glória a Deus ou não? Quantos aqui tem um chamado? Amém ou não? Você vai ser pescador de homens, de vidas. Sabe o que acontece? Pedro anda com Jesus por 3 anos. 3 anos andando com Jesus. De repente, o que acontece? Pedro nega. Jesus morre.
Pedro não sabe que ele ressuscitou ainda. Qual que é a primeira atitude de Pedro? Voltar a ser pescador de peixes. Peixes. E sabe o que acontece? Ele vai levar mais 7 com ele. Mais 7. Olha só. Ele está pescando. Pescou a noite inteira. Quantos peixes ele pescou? A Bíblia diz que foi nada. Nada. Aí ele ouve uma voz. Joga do outro lado. Joga do outro lado. Hã? Joga do outro lado. Aí ele reconhece a voz. Joga do outro lado. Pega a segunda pesca, a segunda pesca maravilhosa. Mas quando ele reconhece a voz, ele se joga no rio. Com vergonha. Jesus, então, ele se reúne ali na praia onde eles estavam e começa a fazer uma peixada, não é? Pensa, se fosse nós no lugar de Jesus com Pedro, o que nós faríamos? Falei, Pedro, como é que você... A primeira coisa era um sermão. Pedro, eu não chamei você para ser pescador de vidas e agora você voltou a pescar? Que consideração você tem? Como assim, Pedro? Como assim? Para com isso, Pedro. Olha só, olha, vamos reconciliar aqui. Vamos fazer um processo de reconciliação. Levanta a mão. Confessa eu de novo como Senhor e Salvador. Reconcilia aí. Vamos lá. Era um sermão dado a Pedro. Mas o que Jesus faz com Pedro? Pedro, tu me amas. E o Pedro, o que Pedro fala? Senhor, eu te amo. Então apacente o quê? As minhas ovelhas. Lembrando Pedro do quê? Do seu chamado. Apacenta as minhas ovelhas. Ele faz a segunda pergunta. Qual é a pergunta? Pedro, tu me amas? E o que Pedro fala? Senhor, eu te amo. E qual é a resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas, lembrando ele novamente para o propósito que ele foi chamado. Mas Jesus faz a terceira pergunta para ele. Ninguém faz para um judeu a mesma pergunta 3 vezes, porque isso é ofensa. E ele faz a terceira pergunta para ele, dizendo assim: Pedro, tu me amas? Pergunto para você nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. A onisciência de Jesus, ela sabia que Pedro amava, sim ou não? Então por que da pergunta? Porque o Senhor sabia que Pedro amava. Foi simplesmente para lembrar para Pedro o propósito da vida dele. Porque Pedro vai dizer assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E qual foi a resposta? Apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas. Tá, vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Jesus está reunido com todos ali, com seus discípulos, e fala a seguinte coisa: olha, não sai de Jerusalém até você revestido de poder. Tá, a promessa de Deus, há uma promessa de Deus ali. Qual é a promessa de Jesus? Vocês vão ser revestidos de poder, mas não saia de Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quantos dias Jesus passou com os discípulos? 40 dias depois da ressurreição. O dia de Pentecoste era com 50 dias. Então, na verdade, Jesus foi assunto aos céus aos 40. Faltava ser 10 dias para o dia de Pentecoste. Nesse 10º dia, o Senhor, a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, diz que soprou o vento sobre eles. Só tem uma coisa: quando Jesus fez a promessa, tinha 500 pessoas. No cumprimento da promessa, tinha 120 pessoas. Cadê os 380 que não puderam compartilhar por causa de 10 dias? 10 dias somente. A grande questão que eu quero falar para você nessa hora: quantos dias tem um ano? 365. Você vai desistir agora no primeiro dia? Ou você vai desistir no primeiro mês, no segundo, no terceiro?
Meu irmão, se é uma promessa de Deus, ela se cumprirá, e não importa, ela vai se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque Ele é Deus sobre você. E uma coisa é certa, a promessa de Joel foi escrita, a promessa de Atos foi cumprida na promessa de Joel. Foi de 800 anos a 900 anos, até o cumprimento da promessa. Agora eu te pergunto, o Senhor cumpriu a promessa, sim ou não? Lembra do Pedro, onde o Senhor falou para Pedro assim, Pedro, olha, você vai ser pescador de almas. Aí o Senhor relembra quem? Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Aí deixa eu te falar uma coisa para você. Atos capítulo 2, depois que veio o vento de Pentecoste, quem se levanta para pregar? Quem se levantou para pregar? Pedro. E naquele dia se cumpre o que Deus falou na vida de Pedro, pescador de almas, pescador de homens. Quantas almas se converteram? 3.000 almas. Pensa que pescada excepcional. 3.000 almas. 3.000 vidas vindo para Jesus, olhando para Jesus, vendo em Jesus algo que eles não vinham. Deixa eu te falar, você é um instrumento de Deus para ganhar vidas para Jesus e livrá-las do inferno, porque o Senhor é contigo, contigo. Meu irmão, nenhuma palavra do Senhor cai por terra, como Josué testemunhou no fim da vida. Nenhuma só palavra falhou. Falhou. Aí eu me paro para me perguntar. Quando eu olho ali para a vida de Paulo, fim da vida de Paulo. Sabe por quê, querido? A questão não é como começamos. É como terminamos. Porque todo mundo aqui, ninguém vai ficar para semente. Ninguém. Todo mundo um dia aqui, quando chegar a hora, vai ter um fim. Como que você vai terminar o fim da sua vida? Porque quando eu olho para a vida de Paulo, ele poderia ser o mais frustrado possível. Mas ele termina a vida escrevendo para Timóteo, um dos discípulos dele, dizendo assim para Timóteo, Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. Já fui posto e colocado por libação. Todos me abandonaram, menos Lucas. Aí ele termina e começa a escrever. Traz para mim pergaminhos e a capa. Olha o que ele vai falar no fim da vida dele. Traz para mim pergaminho e a capa. E sabe de uma coisa, Timóteo? Vou escrever para você aqui. Combati um bom combate. Quem combate um bom combate dentro da cadeia, meu irmão, sabendo que vai morrer? Sabendo que vai ser decapitado. Quem combate isso? Ele escreve, combati um bom combate. Acabei a minha carreira. O que eu tinha que fazer, eu fiz. O que me foi proposto a fazer, eu fiz. Eu fiz. Eu preguei. Eu falei. Eu fui usado por Jesus. Eu fiz, mas eu combati esse bom combate e acabei a minha carreira. Por quê? Porque é chegada a minha hora. E sabe de uma coisa? Eu guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está guardada. Sabe por quê? Porque ele entendeu um propósito. Meu irmão, você entendeu o seu propósito? Você entendeu qual é o seu propósito? Você entendeu que o cumprimento da promessa tem um período para acontecer? Você entendeu que você foi chamado para uma grande obra? Você entendeu que o seu lugar, aonde você se encontra, aonde você se depara, é um lugar cujo qual Deus te levantou para estar? Você entendeu isso? Então, um conselho que eu te dou. Pare de murmurar. Pare de não crer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos afastamos daquele que prometeu na nossa vida. Seja um agente de mudanças.
Seja um agente que crê incondicionalmente. Sabe por quê, meu irmão? Porque somente 3 coisas podem te levar a viver isso esse ano. Primeiro, confiança. Segundo, perseverança. Terceiro, fé. Só isso. Quando todo mundo disser para você assim, não vai dar, para. Você fala assim, para aí um pouquinho. Já deu. Pela confiança que eu tenho. A Bíblia diz no Salmo 100, os que confiam no Senhor. Vamos lá? São como os montes que não se abalam, mas permanece para. Assim é o seu povo em volta. Deixa eu te falar uma coisa para você. Chegou para você, você é uma rocha. Você é uma rocha. Você é uma rocha inabalável. Você é uma rocha. Ah, pastor, mas eu não vejo assim, não importa. Você é uma rocha. Vai chegar dias difíceis, vai. Você é uma rocha. Pode bater, você é uma rocha. Pode chegar, você é uma rocha. Pode vir, você é uma rocha. Rochas não caem. Você é uma rocha. E quando você entende isso, você vai ver o quê? A confiança. Eu confio, Senhor. Ninguém está pondo crédito. Eu confio. Porque eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa. Eu confio. Eu confio. A segunda, persevere. Persevere. Só persevere. Está todo mundo dizendo que não dá. Você está ali, ó. Você está ali, ó. Plantando. Persevere. Começa a regar. Plante e regue. Plante e regue. Plante e regue. Sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Vai plantando. Vai regando. E sabe qual é a grande questão? A Bíblia diz assim, olha, que com lágrimas colheremos. Ah, meu irmão, pode estar tudo difícil. Você pode ter passado um 2025 o pior da sua história. O pior. Mas se você chegou aqui porque você perseverou, porque vontade de desistir muitas vezes não, já passou pela sua cabeça, mas você não desistiu. Você está aqui perseverando. Mas saiba de uma coisa: vai chegar o tempo da colheita. Não importa, mas vai chegar o tempo da colheita. E essa colheita pode vir com sorriso, pode vir com lágrimas, mas você vai colher. Persevere. E por fim, tenha fé. Tenha fé. Hebreus capítulo de número 11 vai dizer assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Versículo 6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Porque é pela fé. Paulo guarda a fé. Os apóstolos guardam a fé. Porque não tem nada acabado. Tem tudo a ser conquistado. Não tem nada acabado. Tem tudo a ser conquistado. O que você tem para conquistar esse ano? Eu não sei. Você fez a semana Shekinah. Você colocou no papelzinho lá. Quando você olha para isso, você vai ver o quê? O Senhor pode mover o céu na sua vida. Fé. Eu fico imaginando João na ilha de Pátimo. João foi um discípulo que não morreu de morte matada. Ele foi para a ilha de Pátimo para ser o quê? Humilhado. Mas foi o melhor momento da vida de João. Pensa comigo, irmão, pode se colocar de pé. Pensa comigo. João na ilha de Pátimo. Está lá, uma nostalgia naquela ilha. Aí de repente ele escuta uma voz. Pensa, que loucura.
Eu sou o Alfa. Não é essa voz fininha não, é uma voz de trovão. Pensa, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Pensa, meu irmão. E ele fala, o Senhor fala com ele: você agora vai escrever as sete cartas às igrejas. Pensa. E ele começa escrevendo, até chegar no capítulo 5. Capítulo 5, meu irmão, marca a história de João. Porque o Senhor se apresenta a ele e fala assim: olha, eu vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E olhei no céu, na terra e debaixo da terra, e não havia um digno de abrir o livro e desatar os selos. Então eu chorei. E João chorou. Pensa, meu irmão, o céu se abriu para aquele homem. E a voz de trovão veio. E está escrito lá a minha história, a sua história. Está escrito o choro da história dos mártires. Está escrito a história de homens e mulheres de Deus, escrito ali. E não havia ninguém digno. Pensa. Até que um anjo do Senhor vira para João e fala assim: João, não chores. Sabe o que o Senhor manda te dizer nessa noite? Não chores. O tempo de chorar está acabando, querido. O tempo de chorar está acabando. Não chores. E o anjo do Senhor chega para ele e fala assim: não chores, porque encontrei um digno de abrir o livro e desatar os selos. Esse um é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu por mim e por você. Venceu para que a minha história seja escrita e revelada. Venceu para que a sua história seja escrita e revelada. Ah, pastor, mas como? Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei mesmo. Mas esse Deus sabe. Ele sabe, Ele te conhece. Ele conhece o tempo da dor, Ele conhece o tempo do choro, Ele conhece o momento onde você está passando. E sabe de uma coisa? Ele está aqui, olhando para mim e para você, e dizendo assim: eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou cumprir a promessa. A questão é: você está preparado para isso? Você está preparado para isso?